que eu estava assistindo a ministração de um pastor que eu admiro muito, que é o Myles Munroe. Quem lembra desse falecido, né? Já em memória, Dr. Myles Munroe, é uma bênção, né? Mas antes mesmo dele começar a vir aqui para o Brasil, o Silas Malafaia trouxe ele muito para cá. Eu já conheci o ministério dele quando eu morava lá fora. Ele já era um homem de uma grande influência. E uma das coisas que sempre chamou a atenção muito sobre a vida do Dr. Myles era o foco que esse homem carregava para poder viver uma liderança de excelência e compartilhar esses princípios. E aí, numa das ministrações dele, eu fiquei impactado com alguns princípios que ele compartilhou. E ao longo desse tempo, desde o mês retrasado até esse mês, eu tenho pedido para Deus algo que eu pudesse derramar nessa noite. Na última reunião foi algo diferente, mas eu estou mastigando essa palavra sobre a águia. 7 princípios de liderança que nós vemos numa águia. Se você puder abrir a Bíblia, por favor, em Jó, no capítulo 39. Jó, no capítulo 39, no versículo 27. Olha que coisa poderosa que diz aqui. Jó 39, 27. Ou é por uma ordem sua que a águia sobe e faz o seu ninho lá no alto? Ela mora no penhasco, onde faz a sua morada, no alto do penhasco, em lugar seguro. Dali, ela, depende da tua tradução, tá? Ela enxerga ou ela vê. Aqui na minha tá, ela descobre a presa. Os seus olhos avistam de longe. Seus filhotes bebem sangue. Onde há mortos, ali está. Essa passagem aqui, quando a gente começa a estudar a vida de Jó, a gente vai ver que nos últimos capítulos, Jó está naqueles finais de questionamento com Deus por todo o sofrimento. E a gente vai ver que nos últimos capítulos do livro de Jó, o Senhor começa a mostrar para Jó, é como se o Senhor estivesse falando assim, ó, fica quietinho aí que eu vou te mostrar o que eu criei. Fica quietinho aí que eu vou te mostrar a grandeza daquilo que eu fiz. Se você pode comparar a tua sabedoria com o que eu fiz. E aí Deus começa a mostrar as grandezas para Jó. Eu acho interessantíssimo esses últimos capítulos do livro de Jó, porque fala de coisas que até hoje os teólogos discutem. Por exemplo, né? Será que Jó está falando de um dinossauro de verdade? Será que Jó está falando do dragão, né? Que a gente vê aqui no final, algumas características até do dragão, que cospe fogo e tudo mais. E não é ilustrativo, é literal o que Jó está falando. Mas aí Jó fala da águia. E é interessante que a águia, toda vez que a gente encontra essa realidade da águia na palavra, a gente vai ver que a águia é sempre colocada como um animal perspicaz, um animal, ele tem uma sabedoria bem equilibrada, porque a gente não vai ver a águia perdendo tempo com algumas coisas, e a gente vai ver na palavra a águia sempre sendo colocada em relação à visão, a coisas do alto e eficácia. Interessantíssimo isso. Quando a gente vai um pouco para a área do profético, a gente vai ver que no profético o leão ele representa o apostólico e a águia representa o profético. Por quê? Por causa da visão. Porque a águia está em lugares altos, ela enxerga, ela tem uma visão muito privilegiada, e quando ela vem para a terra, ela traz toda a bagagem que ela recebeu lá no alto. Isso é muito forte. Quando eu li essa passagem de Jó, eu comecei a tirar alguns pontos aqui que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro deles é que as águias, elas voam sozinhas em grandes altitudes. Você já viu a águia voando em bando? Não vê, né? Aqui em casa é incrível, porque essa região aqui do castelo, ela eu não sei como é que é a tua região, mas aqui tem muitas maritacas. E elas andam em bando, e elas fazem um escândalo. Vocês já perceberam isso daí? É um escândalo, e é interessante que às vezes você vê,
para quem é pastor consegue identificar isso, né? O que tem de maritaca nas nossas igrejas, né? Eu não estou falando do lado negativo, que é até engraçado, né? Às vezes no meio da pregação, o povo... a hora que entra uma área, né, mais descontraída do culto, aí o povo começa a falar alto e tal, e para você acalmar depois é um trabalho, né? Mas você vê as maritacas andando juntas, as pombas estão juntas, né? As garças, os patos, né? Tudo quanto é pássaro, né, que voa, eles sempre se juntam em bandos. Pode reparar, todos eles estão se juntando em bandos. Mas quando a gente vai para a realidade da águia, ela não tem bando. A águia não tem bando. Olha que coisa interessante. Ela não se junta. E é interessante que a águia, o maior tempo que ela passa é nas alturas. O bando da águia é o relacionamento com os lugares altos. É incrível como a águia ela se sacrifica. Ela é seletiva, ela não gasta tempo com o relacionamento para que ela possa aproveitar o máximo possível do propósito dela nessa vida em lugares altos. E a águia, ela plana, né, gente? A águia não faz trabalho para poder estar nas alturas, ela simplesmente aproveita a oposição do vento para ela planar e viver nos lugares altos. Às vezes a gente faz um trabalho, às vezes a gente se desgasta tanto para poder lidar com a oposição, e uma das lições que a gente aprende nessa solitude, né, vamos dizer assim, da águia, é que a águia ela aproveita a oposição para estar em lugares altos e ela não faz força. Ela não faz força. Aí eu me perguntando, eu falei, Senhor, mas espera aí, a gente trabalha com uma comunhão de pessoas, né? O nosso desejo é que haja uma aliança para que a gente possa, porque eu entendo que quando a gente caminha junto, nós conseguimos realmente ir mais longe, a gente consegue crescer mais, a gente consegue compartilhar as diferenças, porque o que eu sei fazer, porque o Senhor me deu, você muito provavelmente não vai conseguir fazer, mas tem coisas que o Senhor deu para você que eu não vou conseguir fazer. Por exemplo, eu não canto igual o meu cunhado aqui estava cantando, né? O povo chama ele de o Fernandinho cover, né? Mas ele tem a identidade dele, né? Mas são coisas que ele toca que eu não consigo tocar, o que minha esposa faz eu não consigo fazer, né? O que muitos de vocês conseguem fazer eu não consigo. E eu estou falando no quesito do que Deus quer que você viva, do que Deus quer que você faça, e muito que eu faço você também não faz. E eu comecei a perguntar, Senhor, mas há poder na unidade? Eu me apego muito àquela palavra quando os homens construíram a Torre de Babel e os anjos chegaram diante de Deus. Senhor, agora a gente não vai poder conter eles mais, porque eles são de um só pensamento. Essa passagem é uma passagem chave, porque ali a gente vê que quando há unidade, há autoridade. E aí o Senhor falou para mim, não, tem um momento que as águias elas se juntam. Ah, é? Quando? Aí a gente vai para onde, né? Vai para o Google, para o ChatGPT, a gente vai para tudo quanto é ferramenta de pesquisa para saber, peraí, como é que quando a águia se junta? Porque não tem imagem de águia em bando, quando é que elas se juntam? Para poder procriar, para nascer algo novo. Com esse espírito, quando as águias elas se juntam, é para que elas possam trazer à luz algo novo, que é o fruto de um relacionamento com um propósito. Toda unidade no reino de Deus precisa carregar um propósito. Não há propósito em apenas gastar tempo se não houver algo que vai nascer daquela unidade. Então, pensando nisso, a gente precisa saber refinar os relacionamentos que a gente tem em vida. Porque tem pessoas que são ácidas, que destroem o sonho que Deus plantou no nosso coração. Eu ouvi uma vez um líder falar assim, não pare para poder ouvir a opinião dos outros, porque realmente a opinião ela é gratuita, mas as pessoas que mais dão opinião são aquelas que menos importam com você, mas são aquelas que mais sentem gozo em ver você não alcançando aquilo que você está pedindo a opinião. São pessoas que geralmente gastam tempo com você, elas não estão preocupadas em conselho, porque quando nós carregamos relacionamentos que nós permitimos que ministrem em nossas vidas, essas pessoas elas têm, se são relacionamentos
e ministradores do Senhor na nossa vida, saudáveis, essas pessoas se alegram em ver a gente crescer. Eu tenho na minha vida, eu digo que eu tenho 3 mentores na minha vida. São 3 homens de Deus. Eu tenho um paizão, não é o meu pai espiritual, porque eu aceitei Jesus com pessoas que faziam parte da minha vizinhança. Assim, se fosse com um pai espiritual, poderia chamar. Mas se tornou um paizão para mim, porque é um homem que toca a minha vida como pastor, que é o pastor Mark. Mas eu tenho o pastor Bill, que vocês vão conhecer logo aí o ano que vem, com certeza. Mas eu tenho também outro pastor aqui, que é o pastor Kelson, aqui na cidade, que é um outro que eu permito que ele toque minha vida. Por que eu caminho com pessoas assim? Porque eu entendo que eu preciso que pessoas olhem a minha vida, que possam dizer o que eles veem, que talvez eu não enxergue. Porém, o porquê que eu permito? Porque eles conquistaram um espaço no meu coração, porque eu percebi que eles são despretensiosos. Eles não gastam tempo comigo esperando que eu dê alguma coisa em troca. E eles não gastam tempo comigo esperando que eu vou sempre estar com com um nível a menos que eles, ou com uma conquista a menos. Não, eles querem me ver romper e explodir muito mais do que eles. Porque isso é saudável. Então, isso nos leva a entender que os nossos relacionamentos precisam ter um propósito. Eu gastei muitos anos da minha vida, muitos anos, sem brincadeira, eu com a Priscila, pastoreando pessoas, e a gente gastava tempo sentado com pessoas, preocupado com o que elas iam achar se os pastores não tivessem tempo com elas. Mas quando a gente saía daquele lugar, a gente olhava para trás e via, meu Deus, que perda de tempo. Não é porque a gente não amava as pessoas, é porque mesmo com as pessoas que nós ministramos, é necessário que você gaste tempo quando tem um propósito para gastar tempo. Não existe edificação em tempo perdido, gente. Existem pessoas carentes que estão em busca de uma liderança para que eles possam saciar a carência emocional que eles têm. Isso é uma constante. Águias não perdem tempo com a carência das outras. Você não vai conseguir suprir, viu? Deixa eu te dizer isso. Porque se a doença for emocional, essas pessoas vão te levar a perder muito mais tempo que elas. Porque elas já não têm mais tempo de qualidade. Elas já perderam isso. A outra coisa que eu vejo é que as águias, elas têm uma visão forte, né? Então, o segundo princípio que eu vejo aqui de liderança da águia é a posse dessa visão. A visão é necessária para que uma liderança ela seja eficaz, não apenas por meros desejos realizados. Uma visão forte é construída a partir de um senso de propósito, uma necessidade que você deseja fortemente ver atendida, que está ligada a um propósito. Porque as necessidades, quando a gente se move pela necessidade, a gente se move sem propósito. Mas se há um propósito, o propósito gera necessidade, mas a necessidade vai gerar um fruto. Então, o que você está prendendo a tua visão? Eu preciso ser muito franco com vocês. Às vezes eu preciso de tempo para poder desligar, né, a minha cabeça. Eu acho que os homens são mais do que as mulheres, né? Eu esqueço o nome dele, aquele pregador que fala muito sobre casal, como é que ele chama, gente? O Cláudio Duarte, né? Uma vez ele fez uma ministração muito legal sobre a caixinha, né? A caixa do nada. Glória a Deus pela caixa do nada. Os homens precisam, né, da tal da caixa do nada, né? Mas é incrível que assim, eu particularmente, né, como todo homem, às vezes eu preciso de um tempo de entretenimento, e uma das coisas que eu acho muito engraçada, às vezes eu fico rolando um pouco dos Reels do Instagram, e eu dou risada, e parece que um vídeo engraçado vai puxando o outro, né? E eu pego o Isaías, eu mando para ele, Isaías manda para ele, tem um monte que ele manda que eu não assisto, eu tenho um monte que ele manda que eu sei que ele nem assiste, mas é engraçado só de saber que você mandou, né, para a pessoa na expectativa que ele vai ver a mesma coisa engraçada que você viu. Mas aí eu gasto um tempo, depois eu percebo assim, peraí, já deu. E nós precisamos ter um limite naquilo que nós estamos colocando o nosso foco de visão. Eu acredito que a igreja brasileira perdeu demais, na boa, sinceramente, igreja. Estou quase pegando a igreja aqui, né? Sinceramente, esses embates políticos, não é porque nós não precisamos nos posicionar, mas a igreja brasileira perdeu demais com essas brigas políticas.
Entenda mais uma vez, não estou dizendo que não é para a gente não se posicionar. Eu estou dizendo que essa brigaiada, a igreja mais perdeu do que ganhou com isso. Sabe por quê? Porque ela brigou por um lugar que não é dela. O lugar da igreja é de influência política, sim, é de influência governamental. Mas um lugar que a igreja não possui é o que Jesus nunca disse que ela teria. Sabe o quê? Brigar por causa de partidos políticos. Jesus nunca fez isso. O que a gente quer fazer? Eu costumo ministrar, e a vida da gente fica mais leve quando a gente olha para a vida de Jesus. E se Jesus é a régua, o que ele fez eu tenho que fazer. O que ele não fez, eu não sou chamado para fazer. Pronto. Jesus não ficava brigando por causa disso. Quem foi que julgou Jesus lá em Jerusalém, vocês lembram? Hã? Como é que era o nome do homem? Pôncio Pilatos, não é? Vocês sabiam que ele escreveu uma carta para o imperador de Roma, dizendo dessa situação, dessa conversa que ele teve com Jesus? Porque ele interrogou Jesus, a gente sabe que está na palavra, mas veio à tona, historicamente, que ele escreveu uma carta para o imperador de Roma, dizendo como é que foi a experiência dele. Em todo momento ele tentou se esquivar daquela situação, porque ele foi empurrado por uma situação política que estava acontecendo dentro de grupos judaicos. E aí você para e fica pensando, meu Deus, a igreja não pode perder o foco da essência da propagação do reino de Deus, porque foi por isso que os judeus rejeitaram Jesus, porque eles esperavam um Jesus político que viesse reinar, que virasse um revolucionário, virasse o balde e conquistasse a força. Jesus não fez isso. Jesus veio falando de um outro reino. Nós não podemos perder o foco do nosso chamado. As águias não perdem tempo com o foco da vida delas. É por isso que é interessante que ela enxerga lá longe a caça, porque ela está focada naquilo que ela precisa. Ela está focada naquilo que o lugar que ela vai, para onde que ela deve ir, o que ela tem que fazer. A perca do foco faz com que a nossa visão seja limitada. Não perca tempo, não perca energia, não gaste tempo com as pequenas causas, gente. Eu estou falando os pequenos atritos, as pequenas coisas porque todo dia vai ter coisa que vai tirar a gente do sério. Todo dia vai ter alguma coisa que vai nos incomodar. Mas isso tem que passar. Não perca o foco do principal. Esses últimos 2 dias, ontem eu estava até com dor de cabeça. Foi ontem que eu falei que eu estava com dor de cabeça ou foi hoje de manhã? Ontem, né? Não foi ontem. Porque hoje é terça, foi domingo para segunda, segunda para terça, hoje o dia inteiro. Eu focado em fazer tanta coisa, em finalizar tanta coisa. Eu estava até comentando com o Júnior, né? Eu falei, Júnior, olha por mim que eu estou até com dor de cabeça, né? Porque o foco, e aí surgia, é incrível quando a gente quer focar em alguma coisa, principalmente tem a ver com as coisas do reino, ou com as coisas que Deus está compartilhando com você, para você viver, tem várias outras poluições que vêm em volta para poder tirar do foco. Eu só não desliguei meu celular hoje, porque eu tinha essa reunião aqui para estar com vocês, e eu precisava estar disponível, mas vocês não fazem ideia do tanto de poluição que eu recebi antes dessa reunião. Inúmeras. Porque uma das enormes estratégias de Satanás para nos fazer perder nessa terra é tirar o nosso foco. Terceira coisa, as águias, elas não comem coisas mortas. Tem um monte de pássaro que não é pássaro sujo, que os judeus não consideravam sujos e que comem coisas mortas. Um monte de pássaros. Principalmente peixe que é deixado morto na praia. A águia não pega nada que é morto, sabia? Ela precisa da adrenalina da caça. Agora, sabe uma coisa poderosa? Assim, a gente... É engraçado, vou contar uma coisa para vocês. A gente morava no Texas, a gente tinha um casal que fazia parte da nossa igreja, que eles tinham um cachorrinho que era aquele... Eu não sei se era o Spitz alemão, mas era um filhotinho branquinho, pequenininho, parecia uma bolinha de pelo. Sabe aquele que só vê o pretinho do olho dele e o preto do nariz? Nem parece que é de verdade. E esse bichinho, né, amor? Pequenininho, a Mirella que o Rogério tinha, e andava pela casa e tal. E
E a casa lá, as casas, elas tinham uma portinha de sair na porta, geralmente, da saída da cozinha, né? Então eles tinham um quintalzão enorme e tal. E tá lá, né? O cachorrinho vai pro quintal, ele volta e tal. E de repente, ela sentiu falta do cachorrinho. Cadê o cachorrinho? Não acho o cachorrinho, não acho o cachorrinho. E falou, roubaram o cachorro. Mas como é que roubaram? Pularam no quintal, roubaram. Quando foram ver a câmera, ela percebeu que... O que tinha pegado o cachorro, você lembra? Você não lembra mais? Uma águia havia descido no quintal, pegado o cachorrinho e levado embora. Filé mignon. Filé mignon. Fofinho, né? Branquinho, tá pronto para caça. Levou embora. Esses dias eu vi um vídeo na internet, vocês devem ter vindo, o pai no parque, a criança pequenininha na grama, de repente veio uma águia e começou a subir com o bebê. Ele teve que correr e segurar o bebê no ar. A águia, alguns animais, ela pega, ela não mata os animais. Ela leva para as alturas. E lá nas alturas, a primeira coisa que acontece, os animais eles começam a ficar asfixiados. E eles perdem a noção, eles ficam abobados, né? E depois, então, ela leva para o ninho e os filhotes comem esses animais. E aí eu comecei a falar com o Senhor, Pai, qual o princípio disso? Porque tudo que Deus faz tem uma lição. Tudo na natureza nos dá uma lição. E aí o Senhor falou para mim, se nós fizermos isso com os nossos inimigos, eles não conseguem alcançar o nível que nós estamos se nós estivermos sempre nas alturas. Porque o inimigo não consegue viver em lugares altos. O inimigo não consegue realizar o relacionamento que foi dado só para nós como seres humanos e filhos de Deus. Ele perdeu essa posição. No entanto, ele não consegue se relacionar. Eu vi um outro vídeo muito forte, né, que a águia, ela queria pegar lá um bode. Tem alguns bodes que só sobem em montanhas, né? A águia chegava e ela dava só uma levantadinha nele, soltava, ele caía, ele ia caindo, na hora que veio ele caía no penhasco, quebrava pescoço, quebrava tudo. Quando chegava lá embaixo ele estava morto, aí ela ia e se aproveitava daquilo. Você sabe, quando a gente olha as estratégias do povo de Israel, a gente vai ver que a maioria das estratégias que o Senhor dava para o povo de Israel era para que o povo de Israel, através do mover do Espírito Santo, confundisse o próprio exército inimigo. E a maior parte de grandes guerras que aconteceu, o povo não precisou se esforçar muito, porque o exército inimigo foi confundido e eles perdiam a batalha. Nós precisamos confundir o inimigo com as estratégias do alto que Deus tem dado para nós. Não adianta você criar estratégias que são lógicas para essa terra. Deus tem estratégias do céu para você. Não adianta você querer... Eu sei, gente, a gente é atraído, ainda mais hoje que a gente está vivendo uma época de tanto acesso na internet. Tem tanto treinador bom, tem tanta gente que palavra, tantos coaches que parecem, né, que às vezes palestram melhor do que muito pastor que a gente conhece por aí. E há uma força de atração, desejo de a gente fazer, né, aquelas imersões de coach que você paga lá R$10.000 e vai transformar a tua vida, não é não? Eu fico pensando, será que um dia, né, consigo chegar no nível dele e cobrar R$10.000 num coach? Não tenho coragem de fazer um negócio desse. Não criticando o trabalho deles, que é muito legal, né, tudo que é ensinado, mas já é comprovado que quando Deus dá o específico para nós, o específico, viu? Estou falando específico porque o que eu estou falando aqui para vocês, talvez para alguns 10% que eu estou ministrando aqui, vai servir para você, para outros 50%, outros 70%, mas de tudo que eu estou falando, o Espírito Santo vai ministrar alguma coisa que é o específico dele só para você. Não existe o específico coletivo, existe o específico único para cada um de vocês. E é por isso que eu acredito no DNA específico que Deus deu para cada um de vocês, do ministério de vocês, da igreja de vocês, do fluir que Deus deu para vocês. É por isso que eu não consigo discriminar uns que roda o helicóptero do Espírito Santo, outros que ficam parados louvando com a mão só assim, outros que saem sapateando, né? E outros que gritam demais, e outros que caem no chão, outros que são arrebatados, outros que são mais parados. Como é que eu vou fazer? Porque assim Deus flui do jeito que Ele quer.
da forma que Ele quer. E a beleza na diversidade, que é a coisa bonita. Eu estava estudando um pessoal de Israel. Eles estavam explicando o significado porque tem uma luz que, quando ela é refletida em alguns cristais, eles chamam de luz pura. Eu não sei como é que ficaria no português, eu assisti esse documentário no inglês, mas eles chamam de luz pura. Quando essa luz pura ela atravessa o diamante, alguns outros cristais que são brancos, né? Ele sai do outro lado com uma deformação. Agora tem outros cristais que, quando eles recebem essa luz pura, do outro lado, eles saem de diversas cores, é quase que um arco-íris. E os cientistas não estavam conseguindo entender por quê. Porque são cristais que têm cores, mas eles deveriam emitir praticamente nuances da mesma cor, mas do outro lado sai totalmente colorido. Sabe quais são esses cristais? Todos que estão no peitoral dos sacerdotes hebreus, e todos os cristais que foram colocados na fundação da Nova Jerusalém. Então, quando você vê isso, o que a gente poderia dizer que são os cristais mais valiosos, hoje, no nosso meio, não emitem a coloração e não estão nem na fundação da Nova Jerusalém, nem no peitoral do sacerdote. E os que estão são os únicos que emitem coloração praticamente como um arco-íris. Olha que coisa linda. É como se o Senhor estivesse celebrando as diferenças. Isso é muito interessante. A outra coisa, sobre coisas mortas, né? Eu nem coloquei aqui, mas Deus já tinha me falado que eu precisava falar. As águias não comem coisas mortas, vocês não devem ir atrás de palavras que não geram vida. Relacionamentos que causaram dano no coração, causaram infelicidade, que vão gerar praticamente morte da esperança do que Deus quer fazer através da tua vida, do teu ministério, da tua casa, da tua família, viu? Quarto, as águias, elas amam a tempestade. Vocês sabiam disso, que a águia ama a tempestade? Eu não sabia, gente. Eu não sabia. Todos os pássaros, quando começam a criar uma tempestade, não estou falando de uma chuva, eles fogem, eles vão procurar abrigo. Sabe o que a águia faz? Ela vai de encontro à tempestade, e no meio daquela tempestade, depois vocês pesquisam, tem vídeos na internet, é uma coisa assim louca. No meio da tempestade, ela consegue encontrar um equilíbrio, e aquilo gera prazer para a águia. Olha que loucura. Nós precisamos encontrar um equilíbrio no meio da tempestade, porque as tempestades vão vir. Não tem bonança. Tem momentos de bonança, mas tem vários momentos de tempestade. Vários momentos de tempestade. Eu estava lendo aqui uma palavra de Salomão em Eclesiastes dessa semana, e é incrível, eu não vou achar agora, mas Salomão estava falando assim, olha, se prepare, porque tem muitos momentos, ele estava falando assim, olha, você semeia, mas não fique esperando vir a chuva para ver o resultado. Porque o vento ele vai vir, ele vai embora, você não vai ter controle nada disso. Vai ter momentos, né, que a semente ela vai gerar e vai dar um fruto, né? Mas vão ter dias de colheita, mas vão ter vários dias de trevas. Eu falei, por que Salomão foi falar isso, meu Deus do céu? Não podia falar, vai ter alguns dias de trevas, vários dias de trevas. Para que foi falar isso um homem sábio desse? Um cara que fica pensando, né, em coisas relevantes do reino de Deus. E aí o Senhor começa a ministrar comigo sobre essa tempestade, que essa águia ela vai no meio da tempestade, ela encontra prazer, e aí depois sabe o que ela faz? Isso aqui. E ela é o único pássaro que voa acima da tempestade. Mas para que ela voe em cima da tempestade, ela ultrapassa a tempestade. E aí você está vendo tudo aqui embaixo pegando fogo, mas aquilo não te abala, porque você está acima de toda essa circunstância. E eu estou falando isso porque assim, praticamente todos vocês aqui são pastores. É muito difícil na vida pastoral nós passarmos por tempestades e conseguir ainda ter algo para derramar na vida da igreja. Isso é um desafio, gente.
Isso é um desafio. Então o Senhor não prometeu que você não vai passar por tempestade. O que o Senhor prometeu é que a tempestade ela não vai te matar. Se você encontrar o equilíbrio, existe um equilíbrio, o Senhor pode mostrar isso para você. E aí você vai voar acima da tempestade. Eu vi um grande líder também dizendo uma coisa muito interessante, porque assim, eu sentei esses dias com uma pessoa que fez parte do nosso ministério, e todos vocês já devem ter uma história parecida. E depois saiu e causou aquela dificuldade, porque falou de você, e conseguiu influenciar outras pessoas. Que líder que nunca passou isso, né? Eu também passei com vários líderes. Mas aí, como Deus restaurou meu coração, e eu sou aberto, né, sempre a coisas novas, eu sentei com esse líder e ele estava falando para mim uma coisa que ele via na minha característica, como se isso fosse uma verdade hoje, né? E eu estava nessa conversa muito vulnerável, abrindo para ele algumas coisas que eu poderia ter feito melhor em relação ao nosso relacionamento, em relação a algumas coisas na liderança da igreja. Claro que eu enxergo coisas que poderia ter melhorado, porque é assim que a gente cresce, errando, gente. Nós vamos errar. Não existe crescimento sem falha. Ninguém acerta o alvo sem tentar acertar o alvo, viu? Não existe nenhum atirador que começou atirando e acertando lá. Eles erraram bastante o alvo para poder acertar. Mas aí ele conversando comigo, e aí ele trouxe à tona alguma coisa que ele enxergava como se fosse a minha identidade. Eu olhei para ele e disse assim: olha, você tem toda a razão de naquela época isso me representava. O que você não tem razão é achar que isso faz parte da minha característica, porque eu estou em constante evolução e crescimento com esse Deus. E sabe que eu estou assim? Porque eu não aceito que aonde eu passei e vivi, eu não evoluí para viver coisas melhores e mais altas. Não aceite que as pessoas rotulem você por alguma coisa que você foi no passado. Não aceite que as pessoas... também não espere que as pessoas vão entender o seu novo ciclo ou o seu novo nível. Mas uma coisa que você não pode aceitar, exatamente como a pastora falou aqui, eu acho muito nobre o que ela falou. Eu sou uma profeta. Eu sou uma ameaça para o diabo, porque ela entendeu a identidade. Quem você é precisa ser verbalizado e você não pode deixar que as pessoas rotulem você. Não precisa brigar por isso também. Mas não aceite, se posicione. Se posicione. Quem é você no Senhor? Se posicione. Quinta coisa, a águia ela testa antes dela confiar. As águias não voam apenas porque elas têm asa. Elas voam porque elas aprenderam a usar os ventos ao seu favor e elas vivem a identidade que Deus deu para elas. Elas não voam só porque... Ninguém disse para a águia que ela podia voar, sabia disso? Alguém já disse para a galinha que ela tem asa também? Por que as galinhas não voam? Alguém já viu galinha voar? Alguém já deve ter visto, pelo menos um pouquinho elas voam, né? Vocês acham que a galinha poderia voar mais longe até? Eu nunca estudei aerodinâmica, eu não sei, na verdade, mas elas têm asa como os outros pássaros, né? Ela voa longe, né? Pois é. Ninguém... Você já viu, Mateus? O povo fala que as abelhas não têm uma aerodinâmica perfeita para poder voar, e as abelhas voam. Não é não? Então, a águia, ela não voa porque ela sabe que ela pode voar. Ela voa porque alguém um dia mostrou para ela qual era a essência dela. E como ela viu a outra que era possível na essência, ela simplesmente abraçou através de tentativas de voar. E algumas águias, algumas mães, elas levam o filhote lá em cima e soltam ele. Depois eles voltam, pegam, depois soltam de novo, até que incansavelmente ele possa entender. Ó, peraí, você nasceu para voar. E aí eu não vou ter tempo para poder ministrar para vocês sobre toda a autoridade e domínio que o Senhor entregou sobre a vida de vocês, como princípio e essência, que está lá em Gênesis capítulo 2, onde Deus ele mostra que nós carregamos uma essência sobrenatural de autoridade sobre todas as coisas. Nós perdemos isso em Gênesis 3.
Mas a autoridade para aqueles que entenderam que são filhos de Jesus e que entregaram a vida para Ele, é para ser restaurada. Nós não podemos deixar de voar. Essas águias, ponto 6, que já é o gancho do ponto anterior, as águias, elas investem no treino de outras águias. Então a gente vai ver que as mães, elas treinam os filhotes, elas se ajudam nessa posição de quem elas são. Todo líder precisa investir tempo de treinamento nos outros. Sabe outra coisa também? Eu não sei quantos anos vocês têm, eu não sei qual o propósito que vocês têm no pastoreio, na liderança do ministério de vocês, quanto tempo vocês imaginam viver como líderes do ministério de vocês. Mas assim, o que eu tenho aprendido com homens muito mais velhos que estão à frente de ministérios, é que quando a gente chega nos 60 anos de idade, você já tem que ter em vista um sucessor. Eu acho que 60 é até muito, até. Porque esse sucessor, ele vai ter que caminhar com você, e quando você estiver lá perto dos 70, eu acho que até mais tempo, acho que uns 50 e pouco, a igreja ou tua comunidade, eles já vão estar vendo que você respaldou e já treinou o próximo. Porque a maior falha de muitos líderes é que quando eles pensam dessa forma, quando chega uma idade que eles não aguentam mais e a igreja é obrigada a pedir para eles a descansarem porque eles não têm mais fôlego para continuar, a igreja vive um racha, porque daí vive uma briga, uma disputa de quem vai ser o próximo líder daquele trabalho. Então, aceite uma coisa, você não vai ser o líder daquilo que Deus te chamou para viver para sempre. E posso te falar outra coisa? Comece a orar pedindo para Deus preparar o teu sucessor, a tua sucessora, alguém que vai continuar aquilo que Deus te entregou para fazer. Nós estamos no negócio de compartilhamento daquilo que não é nosso. A igreja não é sua, o ministério não é teu, é tudo de Cristo, você está aqui só cuidando para Ele. Sabe o que é teu? Ele se deu para você. Por último, as águias, elas rejuvenescem. Você já conhece a história, né? A águia vai para o monte, a hora que ela vê que o bico está quebrado, ela arranca tudo, ela arranca, né, as unhas, ela arranca as penas, ela rejuvenesce. E aqui eu só queria falar uma coisa para vocês, que a minha esposa prega direto, que às vezes eu cobro dela, falo, amor, você prega e você não está conseguindo viver. Daqui a pouco ela vem, o que foi falar de mim? Invista em descanso. É porque é ligado no 440, gente. Não é pecado, não. Invista em descanso. Às vezes eu sento com líderes, com pastores, e eu pergunto, quando foi a última vez que você tirou férias? O quê? Férias? Eu não tenho nem tempo para tirar férias. E aí quando você olha, tudo está em cima dele, tudo depende dele, parece que ele sente que se ele não estiver, a coisa não acontece. Eu estava falando com um pastor esses dias, né? Olha, vamos fazer tal negócio, depois a gente pode se encontrar. Não, porque nós vamos para tal lugar e a gente vai desenvolver alguma coisa numa viagem e nós vamos voltar a tempo para estar no culto. Gente, eu já passei isso. Gente, isso é de uma gastura gigantesca. Porque você sente, se não estiver no culto, o povo não vai na igreja, isso é outra coisa, o erro é teu, viu? Não é da igreja. A gente culpa a igreja, porque se não for, o povo não vai no culto. Não vai no culto porque você fez eles dependentes de vocês e não de Jesus. Porque se eles estivessem completamente dependentes de Jesus, eles iriam te amar, iriam sentir tua falta, mas eles estariam no culto. O Espírito Santo está falando com alguém? É porque você não aprendeu a descansar. Porque, na verdade, quando você descansa, para de ficar se apontando coisa feia, eu não estou apontando para ninguém. Nunca nem falei isso com você. Porque se você aprende a descansar, não é só porque você precisa, sabia? Existe uma bênção do Senhor sobre o descanso. Porque o que você está dizendo? Jesus, quando chegou na Samaritana, na beira do poço, primeira coisa que a palavra de Deus ela fala, Jesus estava cansado. Aí Jesus senta na beira do poço e ele mostra à humanidade a vulnerabilidade dele e ele pede água para
samaritana, que é uma mulher que deveria ser discriminada pelo povo judeu. Existe um princípio espiritual que todo judeu entende, e muito judeu prospera por isso, que é o princípio do descanso. Eu com a Priscila, nós já aconselhamos um monte de filhos de pastores. Sabia que muito filho de pastor não quer nem saber de ser pastor? Tem ranço do nome. Sabe por quê? Eles veem a vida dos pais, e eles veem a crise que os pais passam. Porque é o seguinte, tem crise na igreja, os pais levam a briga para dentro de casa. É o pai e a mãe brigando por causa de crise dentro da igreja. O que as crianças pensam? Nunca eu quero saber dessa igreja. Eles ficam na igreja porque vocês estão lá. E eu brigando quando são de menores. Quando cresce, eles não querem nem saber de igreja, porque os pais deram um péssimo testemunho. Porque eles levavam todo o pepino da igreja para dentro de casa. E a casa se tornava um palco de guerra. E eles vão sempre enxergar o culpado. Quem é o culpado? A igreja. Mas se a gente leva de uma forma leve, porque entenda uma coisa, pepino, nem todos os pepinos você vai conseguir resolver, gente. Tem problema que você não vai conseguir resolver, vai ter problema que vai explodir. O que foge da tua força, do teu poder, entrega para o Senhor e confia nele. E está tudo bem. Vai ter perda? Tem pepinos que geram perda. Mas se não foi causado por algo que você poderia ter evitado e aprendeu com isso, não tem o que fazer. Mas não leve esse peso para dentro da tua casa. Não deixe de descansar, gente. Vocês precisam de descanso para que um princípio espiritual possa ser revelado na tua vida e gere bênção. Líderes autênticos são como águias. Eles não voam em bandos, mas abrem seus próprios caminhos. A águia ela não luta com a serpente no chão. Ela leva para o céu, onde ela perde o seu poder. Um líder deve ser visionário, assim como a águia, que enxerga a presa de longe e se prepara para agir. É a proatividade. Você não vai desenvolver uma vida onde você vai ser reacionista, você vai sempre reagir. Não, parte para cima. Antes de você reagir, o contra-ataque. Aqueles que voam como águias não se preocupam com os ventos, mas os usam para subir mais alto. E por fim, assim como a águia precisa de grandes alturas para se erguer, líderes precisam de grandes desafios para crescer. Já dizia o nosso querido Davi. Eu aprendi, já ouvi vários líderes falando essa mesma coisa, que Sansão... Peraí. Oh, meu Deus do céu, já fui para outro lado, né? Golias. Por que eu pensei em Sansão, hein? Sansão, não tem nem como fazer um ajuste aqui, né? Já foi. Eu já ouvi várias vezes e eu vejo isso muito nítido, né? Que Golias foi a ação promotora do chamado de Davi. E o tamanho da guerra que ele passou foi o tamanho da vitória que ele tinha lá na frente. E foi o que realmente validou ele como o grande líder, o que fez ele ser visto como nobre, né? E depois a gente vê que ele foi se entregando, porque na vida de todo grande líder, a gente vai entender que não é o melhor que eu faço, porque a liderança, ela é mais por atitude do que por capacidade. A liderança ela tem mais a ver com a nossa atitude do que com a nossa capacidade de liderar. Porque todos nós somos chamados para ser grandes líderes. A gente é chamado para sermos influenciadores. Todos nós somos chamados para isso. Mas quando Jesus ele está no centro, quando algumas coisas não acontecem, você às vezes se cobra e fica pensando, por que será que aquele líder consegue romper tanto nessa ou naquela área e eu não? Entenda uma coisa, nós vamos viver, quando a gente está rendido aos pés de Jesus, a gente vai viver na média, não na medida, ou no nível, ou na altura, mas a gente vai viver na medida perfeita que Jesus tem para nós, porque tudo que Ele tem para nós vai trazer alegria, vai trazer prosperidade e vai trazer gozo. Uma vez, eu com a Priscila, a gente estava
sentado na mesa com a pastora Ludmila Ferber, lá em New Jersey. E foi um ano muito difícil para nós, né, amor? Aquele ano que a gente conheceu a pastora Ludmila. E ela tinha acabado de lançar, o CD Nunca Pare de Lutar, é isso? Nunca Pare de Lutar. Você ouve aquele CD? O CD inteirinho, né? Quer dizer, não é mais CD, né? Sei lá, o álbum inteirinho, vamos dizer assim, né? O álbum inteirinho é para te dar força, tem luta, tem não sei o quê, né? E a gente teve essa oportunidade, a gente chorou na mesa com ela e falou, olha o quanto ministrou nosso coração esse CD seu, né? Porque a gente passou tanta luta e a gente colocava isso para tocar em casa, a gente chorava junto e a gente orava ao Senhor. E ela, com o olho todo cheio de água, olhou para nós e falou, esse CD é a minha realidade. Ela abriu para nós um pouquinho dizendo que ela vivia em lutas sem parada. E a gente teve a oportunidade de conhecer a filha dela mais nova. E a filha dela, naquele momento, ela estava mostrando uma música que ela compôs e a voz da menina arrebentava, dava de 10-0 na Ludmila Ferber. A composição que essa menina fez era muito mais profunda até que as composições da pastora Ludmila Ferber. E a gente questionou ela, né, amor? Por que não bota essa menina, né? Investe nela e tal, para ela poder romper. Olha que menina cheia de talento, que unção para poder compor música. Aí eu lembro até hoje que ela falou assim, porque ela não está preparada para lutar as guerras que ela enfrentaria dentro da própria igreja. Então, às vezes a gente pode olhar esses caras gigantes aí e a gente pode pensar, Deus gosta menos de mim. Deus está te poupando das lutas. Existem lutas que nós não precisamos. O Senhor está querendo te dar alegria de outras formas. Agradeça a Deus aonde que Ele te trouxe até aqui. Porque os níveis mais profundos e mais altos, o Senhor vai revelando e vai entregando de acordo com a medida da nossa entrega para Ele. E Ele não para. Ele não para. Eu quero orar por você. Eu quero pedir aqui para o Ricardo, vem aqui também daqui a pouco.